Em março de 2026, um almirante da Marinha do Brasil concedeu uma entrevista para a BBC e disse uma frase que deveria ter virado manchete em todo o jornal do país. A frase foi essa: aquilo que compromete a defesa do Brasil não pode ser negociado nem aceito pelo país. Ele estava falando da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, o organismo da ONU que fiscaliza programas nucleares do mundo inteiro. A AIEA quer inspecionar o interior do submarino nuclear brasileiro, quer acesso aos reatores, quer protocolos de vigilância contínua, quer garantias de que a tecnologia nuclear desenvolvida pelo Brasil ao longo de 47 anos não vai ser usada para fins militares, além do que o Tratado de Não Proliferação Nuclear permite. E o almirante Alexandre Rabelo, responsável pelo programa, disse publicamente que é contrário a assinar esses protocolos adicionais, porque revelar os detalhes do reator ao mundo inteiro seria revelar o segredo estratégico mais valioso que o Brasil desenvolveu em meio século. Esse é o dilema que ninguém está explicando para os brasileiros. O Brasil passou 47 anos e 40 bilhões de reais desenvolvendo uma tecnologia que coloca o país num clube exclusivo de nações. E agora precisa decidir até onde vai para defender esse segredo. A pergunta desse vídeo é simples. O que é esse submarino? Por que ele importa para a soberania do Brasil? E por que o mundo quer que o Brasil abra mão do que construiu? Fica até o final. Porque a resposta vai mudar a forma como você enxerga o Brasil. O submarino se chama Álvaro Alberto. O nome é uma homenagem ao vice-almirante e cientista Álvaro Alberto da Mota e Silva, o homem que plantou a semente do programa nuclear brasileiro. Presidente do Comitê de Energia Atômica das Nações Unidas entre 1946 e 47. Presidente da Academia Brasileira de Ciências por 2 mandatos. Um visionário que entendeu antes de qualquer outro que energia nuclear seria a fronteira tecnológica do século XX. O submarino que leva o nome dele é o projeto mais ambicioso da história militar brasileira. Ele não vai carregar armas nucleares. Isso precisa ficar claro. O Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação Nuclear em 1998 e não tem interesse em armas atômicas. O que o Álvaro Alberto vai ter é um reator nuclear como motor, propulsão nuclear. E essa diferença muda tudo. Um submarino convencional movido a diesel precisa subir à superfície regularmente para recarregar as baterias. Quando sobe, pode ser detectado, pode ser rastreado, pode ser atacado. Um submarino com propulsão nuclear pode ficar submerso por meses, sem precisar subir, sem precisar recarregar, invisível, silencioso, imprevisível. É essa invisibilidade que cria dissuasão. Qualquer potência que pense em ameaçar o Brasil vai saber que existe um submarino nuclear brasileiro em algum lugar do oceano. Não vai saber onde, não vai saber quando vai aparecer. Esse é o poder que a propulsão nuclear dá. Não é poder de ataque, é poder de dissuasão. A mesma lógica que manteve a paz entre grandes potências durante a Guerra Fria. O programa nuclear da Marinha do Brasil começou em 1979. Durante a Guerra Fria, o contexto estratégico brasileiro era diferente. O mundo estava dividido entre 2 blocos. E o Brasil entendia que a autonomia nuclear era sinônimo de soberania real. Em 1988, o Brasil dominou o ciclo completo do combustível nuclear. Enriquecimento de urânio por ultracentrifugação, uma tecnologia que pouquíssimos países do mundo possuem. Feita com engenharia e ciência nacionais, no Centro Experimental de Aramar, em Iperó, no interior de São Paulo. Mas nos anos 90, o vento mudou. A Guerra Fria acabou. O clima era de paz e cooperação global. O Brasil assinou o TNP em 1998. Os investimentos no programa diminuíram. A prioridade política foi para outras áreas. E o submarino ficou esperando o orçamento, esperando continuidade política, esperando decisão de Estado. Em 2008, o governo Lula relançou o programa com uma parceria estratégica com a França. Nasceu o PROSUB, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que incluiu a construção de 4 submarinos convencionais e do submarino nuclear Álvaro Alberto. Desde 2008, o Brasil investiu 40 bilhões de reais no programa. 40 bilhões. Já foram entregues 3 submarinos convencionais. O Riachuelo, o Humaitá. O Toneleiro, um quarto, o Almirante Caram, estava previsto para 2026. E o Álvaro Alberto? Em 2024, a previsão era 2029. Em 2025, virou 2033. Em 2026, o prazo é 2037. 47 anos de programa. 40 bilhões investidos. E o submarino ainda não chegou perto do mar. Mas por que está atrasando? A resposta mais honesta para o atraso tem 2 componentes. O primeiro é dinheiro. O programa PROSUB recebe cerca de 2 bilhões de reais por ano do orçamento federal. Para manter o cronograma original, seriam necessários 3 bilhões, 1 bilhão de reais por ano de diferença, que ao longo de anos virou uma lacuna enorme entre o que foi prometido e o que foi entregue.
Em 2026, a Marinha pediu 1 bilhão adicional de emergência para evitar a desaceleração das obras. O pedido não foi inteiramente atendido. O segundo componente é político. O almirante Rabelo disse com clareza: a lacuna entre a retórica política e a realidade financeira reflete a falta de consenso estatal. Projetos como esse precisam ser políticas permanentes de Estado, não projetos que dependem do humor do governo do momento. O Brasil decidiu construir o submarino nuclear em 1979. E ainda não terminou, porque cada governo decide se vai continuar ou não. Agora vem a parte mais delicada e menos discutida. O Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear. O TNP estabelece que países sem armas nucleares precisam aceitar a fiscalização da AIEA para garantir que seus programas são pacíficos. Até aqui, tudo bem. O Brasil não tem nem quer armas nucleares. O Álvaro Alberto vai ser armado só com torpedos e mísseis convencionais. A propulsão é nuclear. O armamento não. O problema é o seguinte: a AIEA nunca enfrentou antes um país sem armas nucleares que estivesse construindo um submarino com propulsão nuclear. É uma situação nova, sem precedente claro no tratado. E a agência quer acesso. Quer inspecionar o interior do submarino. Quer acesso ao reator. Quer protocolos de vigilância contínua. O almirante Rabelo disse que é contrário a assinar esses protocolos adicionais. Por quê? Porque o reator do Álvaro Alberto é segredo de Estado. A tecnologia de enriquecimento de urânio que o Brasil desenvolveu ao longo de décadas é um dos ativos estratégicos mais valiosos do país. Revelar os detalhes do reator AIEA seria revelar ao mundo inteiro como o Brasil enriquece urânio. Isso poderia comprometer décadas de desenvolvimento tecnológico soberano. O diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, defendeu publicamente um regime rígido de fiscalização, incluindo acesso ao próprio submarino e adesão a protocolos adicionais. O Brasil está negociando, mas está negociando no limite, porque sabe que aceitar tudo o que é pedido pode ser entregar o segredo mais valioso que tem. E aqui está o paradoxo central que ninguém está discutindo. O TNP foi criado para impedir que países sem armas nucleares as desenvolvam. O Brasil não quer armas nucleares, mas o TNP está sendo usado para pressionar o Brasil a revelar tecnologia que não tem nada a ver com armas. Tem a ver com propulsão, com soberania, com defesa marítima. Isso é um dilema real e sem solução fácil. Para entender por que o Álvaro Alberto importa para além da defesa militar, você precisa entender o que está em jogo geograficamente. O Brasil tem mais de 8 mil quilômetros de costa, tem o pré-sal, com bilhões de barris de petróleo abaixo do oceano, tem a chamada Amazônia Azul, 5,7 milhões de quilômetros quadrados de mar sob responsabilidade brasileira. Uma área maior que a Amazônia Verde, com reservas de petróleo, gás, minerais estratégicos e biodiversidade marinha que nenhum país do mundo mapeou completamente. Essa riqueza só pode ser protegida com presença naval real. E presença naval real no Atlântico Sul exige capacidade de dissuasão. Um submarino nuclear pode ficar meses no fundo do oceano, pode aparecer em qualquer ponto do Atlântico sem ser detectado, pode proteger plataformas de petróleo, rotas comerciais e fronteiras marítimas. Sem esse submarino, o Brasil tem 8 mil quilômetros de costa, e não tem como garantir que nenhuma potência vai explorar essa vulnerabilidade. E num mundo onde os Estados Unidos capturaram o presidente da Venezuela para acessar o petróleo venezuelano, onde a China avança militarmente no Pacífico, onde a ordem multilateral que organizou o mundo por 80 anos está se desfazendo, a capacidade de dissuasão não é luxo. É condição de sobrevivência como nação soberana. O almirante Rabelo disse: o mar é a nossa fronteira mais vulnerável. Dispor de um elemento que traga alguma forma de dissuasão traz ao projeto uma relevância maior num mundo cada vez mais instável. Mas o Álvaro Alberto não é só um submarino. O programa nuclear da Marinha consolidou ao longo de décadas capacidades tecnológicas que vão muito além da defesa. O Brasil domina o ciclo completo do combustível nuclear. Jazidas de urânio, enriquecimento, transformação em combustível, projeto de reator, tudo desenvolvido com engenharia e ciência nacionais. Essa capacidade coloca o Brasil num grupo muito restrito de países: Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido, China, Índia, Paquistão e o Brasil. Países que dominam o ciclo completo do combustível nuclear. E essa tecnologia tem aplicações civis imensuráveis. Reatores nucleares compactos para geração de energia elétrica, medicina nuclear, pesquisa científica e energia limpa de base. O programa formou, ao longo de décadas, uma massa crítica de engenheiros e cientistas nucleares brasileiros que não existiria sem ele. Esse é o ativo que a AIEA quer inspecionar e que o Brasil está determinado a proteger. Antes de continuar, preciso ser honesto. O programa tem problemas reais que não podem ser ignorados. 47 anos é muito tempo. 40 bilhões de reais é muito dinheiro.
e o submarino ainda não está pronto. Outros países construíram submarinos nucleares em muito menos tempo. A França levou menos de 15 anos do primeiro projeto à primeira entrega. A Índia, que começou seu programa mais tarde que o Brasil, já tem um submarino nuclear operacional. O Brasil precisa ser honesto sobre o que atrasou: falta de prioridade política, cortes de orçamento, descontinuidade de governos, a distância entre o discurso e o cheque. E existe uma pergunta legítima que parte da sociedade brasileira faz. Num país com tantas necessidades sociais urgentes, faz sentido gastar 40 bilhões num submarino que ainda não chegou? A resposta que os militares dão é que soberania tem custo, e que o custo de não ter dissuasão pode ser muito maior do que o custo de construir a capacidade. Esse debate é legítimo, e o Brasil precisa tê-lo com seriedade. Em março de 2026, o almirante Alexandre Rabelo sentou na frente de uma câmera da BBC e disse que o Brasil não pode abrir mão do submarino nuclear nem ceder à pressão para revelar seus segredos. Essa frase resume tudo o que está em jogo. O Brasil passou 47 anos construindo uma tecnologia que coloca o país num clube de nações que o mundo inteiro respeita. Dominou o ciclo completo do combustível nuclear. Construiu engenheiros, construiu ciência, construiu soberania tecnológica. E agora está sendo pressionado a abrir o cofre, a revelar o que construiu, a permitir acesso ao que protegeu por décadas. A pressão da AIEA é legítima dentro do sistema internacional, mas o dilema que o Brasil enfrenta é real, porque aceitar tudo o que é pedido pode significar entregar o segredo mais valioso que o país desenvolveu em meio século. O Álvaro Alberto não é só um submarino. É o símbolo de uma aposta que o Brasil fez sobre o que significa ser soberano num mundo onde o poder pertence a quem tem tecnologia. O Brasil apostou no urânio e está construindo uma capacidade que nenhum outro país da América Latina tem. A pergunta não é se vale a pena. A pergunta é se o Brasil vai ter a consistência de terminar o que começou. Porque se o Álvaro Alberto ficar para 2040 e o programa for abandonado, o Brasil terá gasto 40 bilhões de reais para provar que não tem disciplina suficiente para completar o projeto mais estratégico da sua história. E essa prova, num mundo cada vez mais instável, é o pior sinal que um país pode dar sobre si mesmo. Toda semana a gente destrincha o que está acontecendo no mundo e o que isso significa para o seu bolso e para o seu país. Geopolítica, finanças globais, soberania brasileira. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários. Você acha que o Brasil deveria terminar o submarino nuclear custe o que custar? Ou os recursos deveriam ir para outras prioridades? Valeu por assistir e até o próximo vídeo.